quê? Tá gravando? Já? I need the toilet. Second lesson is, life doesn't give you toilet breaks. Senhoras e senhores, hoje temos o prazer, a petulância de receber o comunista imaginário, o dublador da Pororoca, o dono da pata do macaco, o Gandalf da região oeste, o Ronaldo Fraga dos pelados, o doutor canalha, o mestre das ciências ocultas da informação, Cláudio Paixão. Então, podemos começar? Ora, por que não? E o Coringa fez 80 anos, o personagem mais icônico, o vilão mais icônico da história em quadrinhos, das histórias em quadrinhos, que talvez do cinema de super-heróis, dos desenhos de super-heróis, fez 80 anos. Ai. É muito tempo. É um aninho só mais novo que o Batman. O Coringa, ele já nasce com um DNA fantástico. E é um pouco desse DNA que a gente vai falar. Eu não tenho a competência para falar do Coringa dos quadrinhos, com as minúcias que com certeza meus colegas de confraria fariam. Eu vou falar um pouquinho das coisas que eu vejo nesse personagem, nas histórias dele, que nos fazem pensar um pouco sobre a nossa sociedade. Eu acho que talvez, a partir daí, eu possa contribuir para a gente pensar junto um pouco sobre a nossa vida. Primeira coisa que a gente tem que falar é que ele é um vilão, né? Joker? E vilão, o nome, vem do nome do habitante das vilas medievais, aquelas pessoas que nem eram campesinos, moravam distantes, mas eram aquelas pessoas que moravam em torno das cidades medievais. Ou seja, eles eram pobres, mas eles não eram tão pobres assim, porque eles viviam na periferia ali dos senhores, mas nem por isso eles eram menos desgraçados. Qual é o seu superpoder mesmo? Eu sou rico. Né? E eu acho que o personagem do Coringa, em todas as suas encarnações, de alguma forma conversa com isso, com alguém que vive na periferia dos grandes capitais, dos grandes burgueses, dos grandes donos das grandes propriedades, sejam as redes de supermercados, sejam as redes de comércio varejista, sejam os grandes industriais, sejam os grandes personagens da política. O Coringa, ele está ali, percorrendo aquela periferia. Eu só estou torrando minha metade. Vocês só pensam em dinheiro. Essa cidade merece uma classe melhor de criminosos. E esse personagem, ele é muito bacana porque ele é inspirado, né, em um outro personagem cinematográfico, né, que é inspirado num personagem literário. Então, Victor Hugo, ele escreve, o grande escritor francês de Les Misérables, que deu origem ao Corcunda de Notre Dame, numa outra obra dele, quando ele fala de Notre Dame de Paris, né, falando da catedral, ele cria um personagem fantástico, que em 1869 é uma criança que é sequestrada, levada por uma trupe chamada Compraticos, né, compra meninos. E na realidade eles sequestravam essas crianças e quebravam as crianças, quebravam pernas, quebravam braços, deformavam o rosto para fazer delas aberrações para serem vendidas para o circo. Né? Então esse menino, esse personagem... Deixe o papai orgulhoso. Faz o grande final. É um personagem trágico, eu não vou dar spoilers do livro, recomendo que leiam. Eu comprei uma edição para minha filha, muito bonita, encadernada, que infelizmente eu não posso mostrar aqui porque está lá com ela e a gente está de quarentena, mas muito bonita, onde vocês podem ver ali com uma série de... um tratamento gráfico muito bonito, uma série de ilustrações muito bonitas, a história trágica desse personagem que inspira um outro personagem que tem o mesmo nome, né, Gwynplaine, né, Gwynplaine, que é de um filme, que ele é um filme melodrama mudo, né, mas que tem toda uma pegada expressionista, lembra muito o cinema expressionista alemão, né, e ele é produzido por um sujeito chamado Paul Leni, né, e que conta a história desse mesmo
personagem, né? Na história do filme ele é um pouco diferente. Esse menino, ele é uma criança que foi deformada porque o pai dele ousou se rebelar, trair a confiança do rei James II da Inglaterra, e aí o pai dele é morto na Dama de Ferro, a máquina de tortura, né? Onde que parecia um caixão com forma feminina, cheio de taxas e cravos dentro, e que fechava a pessoa lá e ela é supliciada por ser perfurada por aqueles pregos. Esse cara, ele morre, e o filho dele, olha só como é cruel a história, né? O filho dele é deformado de propósito, né, para, de alguma forma, culpar ou para, de alguma forma, punir esse pai. E esse garotinho, com o rosto deformado, é vendido para um circo, né, para um espetáculo de variedades, onde ele vai, de alguma forma, criar toda uma trama, né? Eu vou produzir toda uma trama que gira em torno dele e de uma garota. Eu também não vou dar spoilers. O filme vocês conseguem encontrar na internet para assistir. É um filme muito bom, um filme muito bonito, um filme comovente. Agora, o que esse personagem traz pra gente, né? Ele contribui para a história do Coringa com esse personagem com o rosto deformado. As explicações para a deformação do rosto do Coringa são muito grandes. Quer saber como consegui as cicatrizes? E mais uma vez, o rosto deformado do Coringa remete ao rosto deformado da nossa sociedade, né? O que a risada do Coringa, o que aquele rosto deformado nos diz? O que esse rosto deformado nos conta? Eu acho que o Coringa, ele é reflexo de Gotham City. A doença de Gotham City, que na realidade é uma representação das grandes cidades do mundo, sejam as cidades da Coreia, sejam as cidades da China, sejam as cidades da Europa, sejam as cidades da América do Norte, sejam as cidades da América do Sul. Todas essas cidades têm um pouco disso, especialmente em alguns momentos históricos, né? A Nova York da Grande Depressão, ou a Gotham City da Grande Depressão, a Gotham City dos anos 70, a Nova York dos anos 70. Essas cidades têm algo a nos dizer. E elas nos falam, ou conversam de uma forma muito bacana com a nossa realidade, né? Com a história que a gente está acostumado a ver agora, aqui. Quando a gente pensa no filme mais recente, né, o filme do Joaquim Fênix, com o Joaquim Fênix, né, interpretando o Coringa, aquela Nova York ali que remonta a Nova York onde se passa um filme maravilhoso chamado Midnight Cowboy, com o Dustin Hoffman, e aqui conta a história daquelas pessoas erodidas, desgraçadas, que vivem ali no meio de Manhattan, mas que são consumidas por aquela sociedade dos anos 70, né? A Nova York do Taxi Driver, né? Dos filmes do Coppola, que tem aquela cara de familiar, porque nos lembra as nossas grandes cidades, a nossa periferia, o nosso centro, o baixo centro de Belo Horizonte, né? Essas cidades, elas falam muito pra gente, e falam de um jeito que eu acho que merece ser pensado. Elas falam de uma tragédia humana, uma tragédia que remete a um outro filme recente, né? Não sei se vocês assistiram, eu recomendo, né? Dando uma de Silvio Santos, a minha mulher viu e falou que é muito bom. Não, eu vi e é muito bom, que é o Bacurau. Bacurau, ele fala de um mesmo mundo, apesar de ser uma história brasileira, apesar de ser uma história que se passa numa cidade nordestina, mas a cidade de Bacurau é a cidade que repete ou reflete a condição das nossas cidades, só que em Bacurau há algo diferente. Há um sopro de esperança, uma coisa que a gente não vê na Nova York, né, dos filmes do Coppola, e a gente não vê na Gotham City das histórias do Batman. Esse fio de esperança é conduzido, é produzido, é criado por uma conexão entre as pessoas. Aquelas pessoas de Bacurau têm uma consciência da sua história. Eles conseguem se articular e criar um tecido que mantém a loucura da sociedade separada da personalidade
dos seus integrantes. Então, em Bacurau você tem assassinos profissionais, você tem bandidos, você tem médicos, você tem xamãs, você tem uma igreja que foi transformada em depósito. Isso é muito interessante. A cidade ela tem uma comum união, uma comunhão que não passa pela religião. As religiões, a gente vê no Batman isso de uma forma muito clara, estão esvaziadas, a política está esvaziada. Em Bacurau a gente tem um político, um prefeito da cidade vizinha. Bacurau é uma espécie de distrito daquele lugar. Quem é esse aí? Eu não conheço não. E esse prefeito, ele não tem poder sobre aquela comunidade, apesar dele tentar. Você tem um professor que lidera um determinado grupo, uma forma de resistência. Você tem um museu que congrega uma história e que cria uma forma de resistência que é todo o tempo lembrada aos visitantes. Você já conhece o Museu de Bacurau? Devia conhecer. Ele é histórico. Né? Tem um lance aí que cria um laço com o histórico, com a história daquele coletivo, daquela sociedade. A gente tem ali uma médica, né, que tem um papel extremamente interessante de protagonizar uma crítica à própria medicina, como ela é empregada hoje para abafar os conflitos. A gente tem uma matriarca que tem toda uma conexão com a população. A gente tem um grupo de prostitutas extremamente conectadas, extremamente criativas. A gente tem bandidos que são bandidos, mas que têm uma identidade com a comunidade, que protegem a comunidade. A gente tem tudo que a gente não tem em Gotham City. Por isso, eu acho que se o Pantera Negra, que eu já citei aqui outras vezes, é um emblema moderno da resistência, da representatividade dos afrodescendentes, como as pessoas gostam de chamar, né, para o povo negro, para o povo preto, eu acho que Bacurau, de alguma forma, ele representa para nós um marco da ninguém-dade, né, um marco de como essa ninguém-dade que o Darcy Ribeiro chama a gente, esse povo mestiço, produzido por um moinho de gastar gente, que estuprou, que violentou gente vinda do mundo inteiro, mas especialmente os nossos indígenas, os nossos povos indígenas e o povo preto. Essa ninguém-dade que foi produzida, ela ali em Bacurau encontra orgulho de ser aquela pessoa. E a frase que a gente ouve falar logo no início do filme, né, e que é remetida e de novo aparece no final em alguns momentos, sobre um poderoso psicotrópico. Esse poderoso psicotrópico não é a sementinha que o xamã coloca na boca das pessoas. Não. O poderoso psicotrópico é um senso de comunidade. E é isso que falta, de novo, vou falar, em Gotham City, e falta nas nossas cidades. Falta em Belo Horizonte, falta em Contagem, falta em Ribeirão das Neves, falta nas cidades da grande Belo Horizonte e falta nas cidades que estão nas grandes periferias das grandes cidades do mundo. De alguma forma, Bacurau conversa com Coringa, que conversa com Parasita. Essas três obras têm algo em comum, mas a gente vai falar hoje especialmente do Coringa e do lado terrível e trágico de quem vive nessa situação, nessa condição. O que a gente tem ali? A gente tem uma situação que remete à história trágica dos palhaços. Né? Existem dois palhaços que remetem a gente a uma história que foi imortalizada pelo Antônio Marcos, numa música que fala que a farsa do palhaço é natural. Né? E ele vai contar uma história boba, onde o palhaço é apenas o ladrão do coração de uma mulher. Tem várias histórias que falam da tragédia do palhaço, mas existem dois que eu queria chamar a atenção. O primeiro deles é um sujeito chamado Joseph Grimaldi. Esse Joseph Grimaldi é o sujeito que deu cara ao palhaço. Se antes os palhaços tinham a cara pintada um pouco de branco, as bochechas do nariz um pouco vermelhos, para parecer bêbados e chamar a atenção das pessoas, é maquiagem permanente. O palhaço do Grimaldi não. O palhaço do Grimaldi, ele tinha a cara pintada de branco, o cabelo moicano azul para cima, uma boca escancarada vermelha. Ele era assustador. E ele chegava a dizer: eu sou Grim de dia, mas de noite eu te faço rir. E venho trabalhar com um sorriso. Mas esse fazer rir do Grimaldi era terrível.
né? Ele sofria horrivelmente porque ele levava pancadas, ele caía, ele surrava, ele subia, ele era derrubado. Isso gerou lesões no corpo dele que faziam com que cada atuação dele, o simples andar, o se posicionar ereto, produzisse no corpo dele uma dor terrível. Ele sofreu uma terrível morte em família quando a esposa dele morre grávida num parto. E ele amava muito essa esposa. Ele se entristece muito com a morte de um filho que também era palhaço, com 31 anos de alcoolismo. Ele cai na depressão e ele bebe. Em vários momentos ele se coloca em brigas homéricas, justamente por causa dessa depressão e desse alcoolismo que ele vivia. Ele é tão trágico que ele inspira uma biografia do Charles Dickens. Então as pessoas falam que o palhaço assustador, o palhaço terrível, o palhaço trágico foi inaugurado na literatura por Charles Dickens, o grande escritor inglês, que conta a história do Grimaldi. Ao mesmo tempo, existe um outro palhaço trágico na França. Esse palhaço trágico era Jean Gaspard de Bourreau. Esse Jean Gaspard de Bourreau, ele viveu lá pelos 1836 e ele era um sujeito muito louco. Assim, a gente está acostumado a associar o palhaço hoje ao palhacinho, né? O palhacinho que vai fazer a festa de aniversário, o patati patatá, o Bozo, né? Eu sou o Bozo, o palhaço de todos vocês. Alô garotada, o Bozo chegou. Boa tarde, boa tarde! O papai papudo dos garotos da década de 80, a vovó Mafalda, né? Os palhacinhos doces dando florzinha, né? Esse palhaço doce, ele não tem nada a ver com o palhaço clássico, o clown dentro da sua origem, o palhate, né? Eles têm uma característica de transgressor, de trickster, de jester, aquele sujeito que subverte as regras. O próprio riso do palhaço, a piada clássica do palhaço da torta na cara, sempre me impressionava quando era criança. Eu via aqueles filmes, as pessoas jogavam torta na cara e todo mundo ria. Eu fazia assim, qual é a graça de uma torta na cara? Merry Christmas, Batman! A graça é o riso de nervoso. A gente deve lembrar que o cinema mudo, que imortalizou a torta na cara, faz referência ao palhaço do circo, onde a torta ou o balde de água com serragem misturada, né, ele era jogado de fato em alguém. Às vezes ele ameaçava jogar na plateia e jogava num personagem, mas aquilo respingava na plateia. Às vezes ele jogava na própria plateia. Então isso gerava um nervoso. Então o público que ria da torta na cara no cinema, ele ria porque ele lembrava do palhaço do circo. Ele lembrava do palhaço do teatro de variedades. E o palhaço ele tem esse potencial de gerar o nervoso. Really? De gerar algo que distorce. Então a gente tem uma tendência a se assustar com a distorção. E essa distorção do rosto produz na gente uma angústia, uma coisa aterradora, que foi imortalizada, por exemplo, na cara de uma das encarnações fantásticas do Coringa, né? Que é o palhaço, o Coringa terrível do Heath Ledger. Stranger. Né? Com aquela boca rasgada. Aquele palhaço, ele mostra uma versão extremada do que é a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela não tem empatia pelas pessoas, ela despreza aquelas pessoas que estão na periferia, ela valoriza os poderosos e despreza os outros. Então o Coringa das histórias do Batman, ele sempre é essa voz perturbada, doentia. Mas o que você vai fazer? Me trancar no hospício? Que aparece de uma forma maravilhosa, uma contraposição ao Batman, no meu filme favorito do Batman, que é um filme chamado Batman, Dead End, onde o Coringa foge do hospício e tem um diálogo maravilhoso, né, onde ele chama o Batman de Daddy. You made me, Daddy. E fala com ele que o Batman é o pai dele e que ele criou uma criança e ele não teve a responsabilidade de cuidar dela, de tomar responsabilidade por ela. E é isso que o Coringa nos mostra. O Coringa nos revela uma cidade que não se responsabiliza por seus cidadãos.
né? Então, ali, aquele personagem, aí retomando o filme mais recente com o Joaquin Phoenix, o Joaquin Phoenix ele encarna o trágico e o sinistro. O trágico primeiro, porque ele evoca o Grimaldi, ele evoca o Jean Gaspar de Bourreau, que matou uma criança com uma bengala, a bengaladas, porque essa criança debochou dele, riu dele na rua. Esse palhaço convulsionado que explode no terrível aparece de uma forma muito legal no Joaquin Phoenix. Ele aparece no Joaquin Phoenix como, né? Fazendo com que aquele personagem que é humilhado, é o prostituto do Midnight Cowboy, é o motorista de táxi, o taxi driver, revoltando-se e chegando ao extremo, né? O desprezo da sociedade com ele é tão grande que faz uma fratura. Não sei se vocês perceberam, né? Aquele personagem, se eu não me engano, tinha uma doença chamada síndrome pseudobulbar, que fazia com que ele desse aquelas risadas nos momentos mais inesperados. Toda vez que ele ficava nervoso, ele ria. Apesar do rosto estar triste e ele estar desesperado, ele ria daquela forma. Mas no momento que ele sofre aquela dissociação e encarna o Coringa, a risada fora de hora aparece. Ele passa a rir de propósito, ele toma corpo, ele toma forma, ele encarna o mal que a cidade representa em si. E nessa hora ele revela a pior face da cidade. Mais uma vez, uma face que precisa ser combatida, uma face da qual a gente tem que se dar conta e que só nós, cidadãos, podemos mudar. Enfrentando os políticos, denunciando os corruptos, isso é muito importante, mas mudando na nossa essência. Eu me lembro, recentemente, foi o aniversário do Enfio, Henrique Filho, o mais ilustre nativo da cidade de Ribeirão das Neves, irmão do Betinho, e um dos quadrinistas mais, Betinho da campanha contra a fome, criador da campanha Fome Zero, morreu de hemofilia, como Chico Mário, irmão músico do próprio Betinho. O Enfio, ele falava que o humor dele, o jeito irônico, as pessoas tinham medo do Enfio. O Enfio tinha mania de enterrar gente no cemitério, né? Seria bom fazer um programa aqui na Confraria sobre o Enfio. Ele criou um cemitério onde ele enterrava personagens, então ele chegou a enterrar vários, inclusive Roberto Carlos, por sua conivência com o regime militar. Então a ironia do Enfio... Tá errado, é mentira. E o desprezo dele pelo poder, a crítica que ele tinha pelo poder, veio, segundo ele conta, da experiência que ele teve. O pai dele trabalhava na penitenciária lá em Ribeirão das Neves. E aí ele cresceu, ele brincava dentro da penitenciária e ele via a desgraça daqueles homens presos lá, muitas vezes porque eram pretos, muitas vezes porque eram pobres e não tinham como se defender. E outros que foram levados à violência por causa da condição que viviam. Então ele viu aquilo lá. Depois o pai dele veio trabalhar em Belo Horizonte, perto da Santa Casa, numa funerária. E ele brincava com os irmãos, o Chico Mário e o Betinho, no meio dos caixões. E lá ele viu a morte. Ele via a morte lá dentro, ele via os ricos enterrando as suas pessoas, via os pobres enterrando essas pessoas, via que todos eram unidos na morte, e ele via os mendigos, os pobres que se juntavam em torno da Santa Casa para serem atendidos numa época em que não havia SUS, não havia Sistema Único de Saúde. Vocês devem lembrar do Coringa. You don't listen, do you? I don't think you ever really hear me. Do Joaquin Phoenix, né? O personagem que ele encarna, o Arthur Fleck, né? Ele não é um vilão no sentido clássico, ele é um vilão porque ele mora na vila, na periferia do poder, e ele não tem acesso ao serviço médico. Várias vezes ele perguntava pelo remédio dele, eu não sei se vocês viram o filme, se não viram, assistam e vejam esse detalhe, como que a falta de um serviço público de saúde pode afetar a vida de uma pessoa, a falta de um ser-sã, a falta de uma pessoa que o acolhe, que o abrace. Uma única pessoa poderia ter mudado a situação dele, mas não aconteceu. Então, quando a gente pensa nisso, a gente lembra do Enfio, que vê aqueles desgraçados que iam à Santa Casa
viver das migalhas, porque era a única instituição que atendia pobre. Eu, quando criança, né, minha mãe era viúva e não tinha, ela era empregada doméstica, ela não tinha INSS. Eu cansei de ver minha mãe indo à Santa Casa para ser atendida. É uma das experiências mais devastadoras que a gente vê, alguém precisar de atendimento médico e não ter. Então é essa a realidade que gera os coringas, é essa a realidade que gera o crime, é essa a realidade devastadora que destrói o que há de humano nas pessoas. E é essa realidade devastadora que produz algo contra o que a gente tem que lutar. Nós falamos dos sociopatas, falamos dos psicopatas, mas a gente deve lembrar que a sociedade produz os monstros dela. As pessoas podem sim ter uma estrutura psicótica e surtar por causa de algum motivo. Elas podem ter uma estrutura psicótica e serem, como o personagem, né, do Arthur Fleck tinha, ele tinha uma tradição de doença psiquiátrica na família, né, mas é o gatilho da sociedade, essa família disfuncional, essa história genética podem ser um elemento para gerar a loucura, para produzir a loucura. Mas a sociedade enlouquecedora, a sociedade psicotizante pode ser o grande gatilho. Da mesma forma os sociopatas, né, os psicopatas, os perversos, como a psicanálise gosta de dizer. As pessoas podem ter um princípio genético, aí dizem que 5% da população tem algo de perverso, de psicopático em si. Mas a sociedade pode produzir os meios que vão levar essas pessoas aos seus fins. Uma sociedade mais equilibrada pode evitar que uma pessoa se torne um assassino, se torne um político corrupto, né? E se torne, talvez, um vendedor de seguros. Diz uma coisa, amor. Você já teve alguma vez um dia muito ruim? Como é que os vendedores de seguros, não todos, mas alguns, têm algo de assustador? Estou brincando. Mas essa não é a verdade atual, as pessoas hoje não são assim. Mas durante muito tempo, na minha infância, por exemplo, eu tinha raiva dos vendedores de seguros. I don't like this, Jekko. Quiet, kid, it's a free ticket. Que a minha mãe, todo o dinheiro que ela tinha, ela enfiava em 2 lugares. No Urubu da Felicidade, no Baú da Felicidade, que as pessoas iam lá e vendiam aqueles carnês com a promessa de ganhar prêmios e arrecadar um monte de dinheiro. E na hora que elas faziam essa promessa, as lojas do baú tinham 1000 coisas. Quando a gente ia lá, o que a gente encontrava era basicamente pirex. Quando a minha mãe adoeceu e veio morar comigo, eu devo ter doado uns 70 pirex diferentes para um bazar de caridade que ela tinha guardado. Pirex e roupa de cama. As cores mais absurdas, as estampagens mais horrorosas que eu já vi. Mas era o que tinha para pegar lá, depois de pagar um ano de baú, o reembolso. Parece que ele tá com a vantagem. E a outra coisa que a minha mãe fez foi gastar todo o dinheiro dela em seguros de vida, que quebravam e eram encampados por outros. E aí a SUSEP, na época, a reguladora de seguros, não existia. E aí o que acontecia? Um dia que minha mãe resolveu, ela adoeceu e resolveu pedir o dinheiro do seguro, ela não recebeu nenhum tostão. Isso é a sociopatia de uma sociedade refletida em pessoas que vivem dessa sociopatia. Esses são os homens e mulheres que são transformados em vilões. Será que a gente pode negar que há algo de coringa nas pessoas por aí? Será que a gente pode negar que há algo de coringa no velho da van? Será que a gente pode negar que há algo de coringa no velho do madeiro? Será que a gente pode negar que há algo de coringa no velho do aprendiz? Será que a gente consegue olhar para o presidente da República, os filhos dele e para o Queiroz e não enxergar naqueles milicianos a cara do coringa? Não o coringa do Fleck, do Arthur Fleck, mas o coringa terrível, o coringa que deforma a alma das pessoas. Esse é o coringa que a gente tem que combater e pensar no coringa personagem,
o Coringa que encarna a dor do cidadão que é estuprado, da cidadã que é estuprada, do negro que é estuprado, do índio que é estuprado, do pobre que é estuprado, da pessoa trans, da pessoa LGBTQ que é estuprada todo dia por essa sociedade, das minorias que são ofendidas, dos humilhados. Esse Coringa merece a nossa solidariedade. Esse Coringa, é o Arthur Fleck antes de ceder, antes de ser rompido. Esse Coringa que precisa do nosso abraço, precisa da nossa mão para tentar resgatá-lo. Eu sei que esse episódio é sombrio, eu sei que o meu amigo Michael aqui não preparou vocês para isso, mas eu sei que de alguma forma nós precisamos lutar contra isso. O Michael vai deixar um adeus para vocês e eu vou me despedir. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa das mentirinhas que eu contei. Não é, Michael? É sim.